Epa! Ai, por que que acontece isso justo na hora que eu tô falando? Mas eu também não vou alterar isso dali porque é sobre isso mesmo que se trata. O que é que eu posso fazer, né? Gente, abrindo as porteiras, eu trabalho num lugar em que tem um toque de recolher. Vocês estão ouvindo lá no fundo? 12 horas, horário de almoço, para aquelas pessoas que têm um horário certinho para comer. Eu estou precisando ter isso, gente, eu preciso comer, nem tomei nem café da manhã e já são 12 horas e o meu estômago já está roncando, mas o meu dia começou tão apertado, é aquela coisa que eu sempre digo, né? Quando eu tiro um dia de folga, 2 dias, um dia, as coisas simplesmente aquecem. Eu adoro esse motor que eu acabo criando. Quando você deixa de criar a necessidade como um combustível, mas como uma coisa que seja realmente interessante e abre portas. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. O barulho passou, vamos falar sobre pilares de felicidade. Você conhece, você tem alguns pilares de felicidade? Tem se deparado com alguma dessas coisas? Ou é aquele tipo de pessoa que concentra toda a felicidade apenas em algum lugar? Não sabe o que é pilar de felicidade? Pilares de felicidade são todos aqueles elementos que acabam te ajudando na felicidade. Como, por exemplo, temos a família, temos os amigos, temos o trabalho, temos a nossa vida pessoal, né? Algumas pessoas não têm essas coisas todas. Os contatinhos. A gente não pode deixar. Os contatinhos, as conexões. É preciso. Ô Danilo, os contatinhos fazem parte de alguns pilares de felicidade, porque se a gente condiciona ou a gente deixa todos os nossos pilares de felicidade apenas em algum lugar, isso também acaba causando algumas situações muito tristes, né? Como aqueles casos que você vê em algumas pessoas tirando a própria vida. Por quê? Porque concentraram todo o seu pilar de felicidade apenas em um lugar. Como, por exemplo, num trabalho. Colocaram toda a sua energia no trabalho. Acordam de manhã, saem no final da noite e vivem pelo trabalho e tudo pelo trabalho. O que acontece quando esse pilar vai ao brejo? Quando perde o emprego, quando é demitido do nada sem um aviso prévio, a felicidade dessa pessoa desmorona, a pessoa entra em depressão, a pessoa faz muitas outras coisas loucas. E temos outros casos também de alguns pilares de felicidade. Algumas pessoas prendem toda a sua felicidade no relacionamento, casamento. Você já viu sobre isso? Aquelas pessoas que dizem, você é a minha vida, o centro da minha vida. Eu costumo pensar, e quando essas pessoas não existiam, como é que era a vida, hein? Será que as pessoas nasceram casadas? Será que as pessoas nasceram com outras pessoas? Sei lá, a gente está aqui rindo, mas é uma realidade. Algumas pessoas simplesmente condicionam a sua felicidade no parceiro, no outro, no marido, na esposa. E depois, quando isso acaba, quando isso termina, as pessoas já não têm mais propósito de vida. Dizem que a vida acabou, já não vai fazer mais nada, não sei quanto mais. Há tempos ali em Angola aconteceu um caso. Brasil acontece muito, mas agora está acontecendo muito em África, especial em Angola, em que um homem casado com uma amante tirou a própria vida e a vida da amante porque a amante estava traindo. Que pilar de felicidade esse homem tem? Que propósito de vida essa pessoa tem? Você já está traindo a sua esposa com uma outra pessoa e essa pessoa com quem você depositou todo o teu pilar de felicidade, todo o teu propósito de vida também está traindo com uma outra pessoa. E como você não suporta viver sem esse pilar, a pessoa decidiu tirar tudo do jogo. Tirou a vida da amante e tirou a própria vida. É muito triste, né? Essas decisões, essas escolhas do egoísmo que as pessoas fazem. Por isso é que não dá para depositar toda a sua felicidade apenas num único pilar. Família, amigos, trabalho, whatever. Você precisa ter todas essas coisas funcionando. Ter uma família, ter filhos, ter marido, ter trabalho, ter uma vida social, ter amigos, porque algumas pessoas, depois que casam-se, elas não têm mais amigos. E nós ouvimos muitas pessoas,
as psicólogas do universo, as madres Teresa do Calcutá e não só, os padres, os bispos dizendo que quando um homem casa ou quando uma mulher casa, especialmente quando uma mulher casa, não pode ter mais amigos, porque não é coisa de uma mulher virtuosa ter amigos, ter amigas, tem que ficar agora à mercê do seu marido. E por isso é que essas coisas acontecem. Você deposita toda a sua felicidade no filho da mãe, de alguém, aí do nada acontece essa coisa. Eu me pergunto como é que ficou a esposa daquele casal de amantes que perderam a vida por escolha e por decisões. E o pilar dela de felicidade foi embora. E esses filhos que vão ter essa triste história de saber que o pai foi-se desse mundo porque tomou a decisão de tirar a vida porque a amante a estava traindo. Então são certas decisões que não fazem muito sentido na vida. Por isso é que você precisa determinar e definir quais são os seus pilares da vida. E você precisa ter todos os pilares com uma base bem forte, bem acentuada. Que não seja pelos outros, mas que seja por você. Que as suas decisões, que as suas escolhas não podem ser determinadas por terceiros, por outros. Não é? Só a Chocolate me falar bom dia, minha vida vai ser bom dia. E se a Chocolate não acordar e não falar bom dia? Ela até pode acordar e decidir não te falar bom dia e depois a vida, o que acontece? Acaba por causa disso? Porque o seu pilar de felicidade era chocolate? Não. Se tem uma coisa que eu não gosto muito de dependentes, até os meus filhos, eu deixo livre, leve e solto para voarem. Porque o dia da manhã a Deus pertence. Eu gosto de viver o presente, o hoje e o agora. Mas falando em viver o presente, o hoje e o agora, eu fiquei sem o meu telefone, o meu WhatsApp, 3 dias atrás. E, sei lá, alguém tentou entrar nas minhas redes, tentando hackear e perdi, felizmente, o meu WhatsApp, os meus dois, até porque eles estão vinculados, o profissional e o pessoal, uma vez que quem entra num, com certeza vai entrar no outro. Anyway, e nesse meu período, eu fiquei analisando, eu estava conversando com certas pessoas, tendo conversas mais particulares, mais íntimas, mais amigáveis, mais conexões. Entretanto, a conexão foi cortada assim do nédia e nenhuma dessas pessoas teve, quer dizer, algumas até tiveram o topete de entrar e perguntar onde é que eu estava, o que é que aconteceu, por que que sumi, por que que desapareci. Mas algumas pessoas dos quais eu realmente estava à espera que sentissem a minha ausência, a minha falta, me procurassem em outro lugar, chamassem. Infelizmente essas pessoas não chegaram a fazer isso até hoje. As pessoas não me procuraram. E algumas que apareceram depois de 2, 3 dias falaram, não, eu achei que você simplesmente fez, você simplesmente tomou. Então é sobre isso. Algumas pessoas vão decidir sair da nossa vida simplesmente porque vão achar que nós decidimos simplesmente abandoná-las. E quando eu me pergunto por que você teria esse tipo de pensamento, tomaria esse tipo de decisão quando você está em conexão com uma pessoa, tendo uma conversa agradável, tendo uma conexão muito boa com alguém e do nada esse alguém simplesmente some e você não se preocupa para saber se a pessoa está bem, aconteceu alguma coisa, pode ser sofreu um assalto, nós estávamos conversando, do nada não responde mais as minhas mensagens, do nada eu não consigo ver mais as mensagens. Por que as pessoas sempre tiram aquela conclusão de que a pessoa nos bloqueou, do que as pessoas nos excluíram, do que a pessoa decidiu que não quer continuar conversando conosco? Por que as pessoas simplesmente escolhem o lado mais confortável? Será que é o que nós estamos realmente pensando? Será que é o que nós faríamos? Será que essas pessoas não são aquelas pessoas que do nada também nos bloqueariam, do nada nos excluiriam das suas vidas, do nada nós só estamos ali para tapar um simples buraco e se nós desaparecermos e está tudo certo, você decidiu ir embora e ok, vida que segue, porque as pessoas têm as suas vidas e você não faz parte dessa vida com propósito, com relevância, com significado? Então eu fiquei analisando e aproveitei justamente esse blackout que teve no meu telefone para simplesmente limpar a minha base, limpar os meus contatos, porque quem não sente a minha ausência quando eu estou presente, não vai sentir quando eu também estiver ausente. Então é sobre isso, decisões, escolhas e que você precisa fazer quando você está consciente. Pense nisso.